Buenas, meu povo amado, sou o professor Franco, vamos para mais uma dica aqui do Focus Concursos e o assunto de agora é territórios. Você já sabe o que é territórios, você lembra de algum território, né? Território federal, ou seja, o que aconteceu aí com Acre, com Rondônia, com Roraima, né? Com Amapá, com Fernando de Noronha. Então, o que aconteceu com esses ex-territórios federais, tá? E o que a nossa Constituição, obviamente a Constituição de 88, determina sobre esses territórios, se é possível, não é possível criar, o que é possível fazer com essa questão de territórios federais, beleza? Então a partir de agora vamos rever um pouquinho sobre essa estrutura, né? Organização da administração pública do Estado brasileiro, melhor dizendo, dentro do artigo 18 da Constituição Federal, ok? E aí tem outro artigo muito especial que eu quero mostrar para vocês, que é o artigo específico aí do território federal. Mas antes nós vamos dar uma olhadinha na nossa rede social. Você já está aqui no canal do Focus, nós temos o nosso Instagram, o Facebook e o podcast, né? Sempre Focus Concurso, tá? Qualquer plataforma, só coloca lá Focus Concurso e tu vai, obviamente, ter acesso aos nossos conteúdos. E aqui nós temos o nosso canal direto, né? O Prof. Eli Franco lá no Instagram. Se tu não conhece, adiciona, rapaz, adiciona lá, só clica, adiciona, manda tua questão. Eu vou fazer questão de resolver para você, ajudar você aí nessa caminhada, beleza? Ó, o que é território, tá? O território, basicamente, ele não é um ente, ou seja, lá no artigo 18 da Constituição Federal, até vou começar a fazer com o artigo 1º, tá? Que, diferentemente do artigo 18 da Constituição Federal, determina a composição da nossa República. Então, o artigo 1º trabalha com a composição da República. O artigo 18 vai trazer a organização da administração pública, né? Ou seja, a organização do Estado, né? Dentro da nossa querida Constituição Federal. Veja que nem no artigo 18 e nem no artigo 1º tu vai encontrar o território. Por quê? Porque aqui nós vamos, apesar de estar falando da mesma coisa, né? República Federativa do Brasil, o artigo 1º fala de composição e o artigo 18 fala de organização. E eu vou mostrar uma coisa para ti, caso tu ainda não saiba, tá? A composição da República Federativa do Brasil é Estado, Distrito Federal e municípios. Veja que a União, ela não entra aqui. A União só vai entrar aqui, ó, no artigo 18, dentro da organização do Estado. Ou seja, aqui vai voltar os três entes, tá? E somente aqui, moçada, ó, tu vai ter a composição, então, feita pela União. E veja, em nenhum momento, repito, em nenhum momento, nós tivemos, então, um enquadramento de uma coisa chamada território, tá? Nem na composição da República, previsto no artigo 1º, e nem na organização dessa República, previsto no artigo 18. O território, a bem da verdade, hoje ele é previsto, né, a sua criação e tudo mais, mas o território, ele nada mais é do que uma autarquia geográfica da União. Então, caso seja possível a criação de território, caso seja constituído um território, obviamente que esse território vai ser federal, não existe a menor possibilidade do Estado ou município criar territórios. Quando você escuta falar, por exemplo, o Estado tal criou regiões metropolitanas, determinou regiões, aglomerações, tudo bem, é competência do Estado criar regiões metropolitanas. Assim como é competência dos municípios criar distritos. Então, município cria distrito, Estado cria região metropolitana e a União, né, somente ela pode criar territórios. Por isso que eu chamo territórios federais, tá? Então, se for criado um território, nada mais é do que uma autarquia geográfica, uma entidade. Então, qual é a diferença, Franco, do Estado, do União, Distrito Federal e municípios? Este povo aqui eu chamo de ente.
a capacidade do ente, além de ter a capacidade administrativa, além de ter capacidade orçamentária, além de ter capacidade financeira, né, melhor dizendo, esse pessoalzinho aqui tem uma capacidade que outros não têm, que é a capacidade política, ok? Então veja que o território, no momento que é enquadrado como entidade, eu enquadro o território como sendo uma entidade. Dentro das entidades, nós vamos ter basicamente as mesmas autonomias, administrativa, de gestão, né, da parte orçamentária, a parte financeira, ok? Agora, as entidades não possuem a capacidade política que possuem os entes, ok? E dentro das entidades, tu vai lembrar que nós podemos ter, por exemplo, uma autarquia, uma fundação pública, uma entidade pública e uma sociedade economia mista, além, claro, dos consórcios públicos, né? Que nós chamamos aí de associações públicas. Então, dentro dos tipos de entidade, o que eu vou enquadrar um território? O território vai ser enquadrado como autarquia, tá? E dentro das autarquias, nós temos autarquias comuns ou gerais, autarquias especiais, e nós temos aí as autarquias territoriais ou geográficas, tá? Geográficas. Então veja que dentro de uma classificação, digamos, eu vou enquadrar sim o território como pessoa jurídica de direito público, porém não enquadrado como ente, e sim como entidade. Logo, o território é uma pessoa jurídica de direito público. Por quê? Porque é enquadrado como uma autarquia da União. Então não vai passar de uma autarquia federal. Assim como se fosse, por exemplo, um INSS, como se fosse qualquer outra autarquia. Só que é uma autarquia, é uma descentralização, né, geográfica. Então a União vai criar ali uma autarquia territorial, geográfica, para que possa então aos poucos cumprir a sua finalidade. Muitos dos territórios tiveram um intuito, né, literalmente de povoar, de descentralizar, de levar uma atuação estatal para aquela região, né? Nós estamos falando aí, por exemplo, do Acre, estamos falando de Rondônia, Amapá, Roraima, né? O próprio Fernando Noronha. Então são situações que de fato precisavam de uma atenção estatal no início, né, de algum tempo atrás, e que aos poucos, né, foi sendo povoada, foi sendo desenvolvida, e hoje nós temos aí basicamente 0 territórios, né? Muitos deles viraram estados, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, então saíram de territórios federais para estados, e o Fernando Noronha, né, ele obviamente não tem estrutura para virar estado, e aí foi incorporado aí ao estado de Pernambuco. Então nós temos, já existe uma carreira histórica, né, no que tange a territórios, ou seja, o Brasil tem essa situação já descrita na sua história. Agora, juridicamente, o que isso representa? Dentro do direito constitucional, tu tem que saber que território não é ente. O território ele é possível ser criado, artigo 18, tá? Pode ser dividido, pode ser transformado em estado, né? Pode ser extinto, enfim. Então é possível a criação, a extinção, a transformação desse território em um estado, como aconteceu com muitos, né? Mas hoje, então, o fato é que nós não temos território, né? Não existe território na prática, mas há a possibilidade de ser criado. E você, futuro estudante, ou estudante futuro concursado aí, precisa saber, né? Você pode ser cobrada aí numa prova. Então, por favor, nós não temos território, isso eu concordo contigo. Não existe hoje na prática território, tá? Mas há possibilidade de existir. E aí, uma vez existindo, como que isso acontece? E aí tu vai lembrar que o que diz o nosso artigo 18, né? Determina que esse território, tá? Esse território, obviamente, vai ser uma entidade federal, vai ser uma autarquia federal, né? Uma autarquia geográfica territorial. E ele pode ser criado, a sua criação, a sua extinção, a sua transformação em estado, tá? Transformação em estado.
dependerá exclusivamente, sabe do quê? Disso aqui, ó. Lei complementar do Congresso Nacional. Franco, mas não precisa de plebiscito? Eu sempre estudo isso aqui, eu sempre leio que tem que ter lei, tem que ter plebiscito, tem que ter não sei o quê. Tudo bem, mas tá feio isso aqui, hein? Vou arrumar aqui. Lei complementar do Congresso Nacional, tá? Então, tudo vai depender de lei complementar oriundo do Congresso Nacional. Por que que eu não preciso de um plebiscito para, então, aprovar um território? Veja que para nós modificarmos um município, tem que ter plebiscito, uma consulta prévia. Para nós modificarmos a estrutura do Estado, eu preciso de um plebiscito. Agora, por que que eu não preciso de um plebiscito para criar, modificar, extinguir, transformar um território num Estado? Porque, meu amigo, isso ali é uma entidade, é uma autarquia da União e ela faz dela o que bem entende, ok? E aí, simplesmente precisa da aprovação por maioria absoluta do Congresso Nacional. Ou seja, vai mexer no território, vai criar um território, extinguir um território, vai transformá-lo em um Estado? Ok, então vamos fazer isso através de uma lei complementar do Congresso Nacional. Tá bom? Então aqui eu não falo em plebiscito. Então muito cuidado com isso. A grande diferença do território para os estados é que no estado eu tenho lei complementar, mas eu tenho antes um plebiscito. Tá? Aqui eu só vou falar em lei complementar. Beleza, moçada? Então muito cuidado com isso. A primeira parte do nosso encontro aqui é para responder como que eu faço, o que é um território, né? Na sua essência jurídica. Então é a pessoa jurídica de direito público, classificada aí até por Michel Temer. Olha só, foi o primeiro a dar esse conceito, né, do que seria o atual conceito de território. Michel Temer, ele mesmo, constitucionalista de mão cheia, né, ex-presidente do Brasil. E ele disse assim, olha, para mim não passa de uma pessoa jurídica, então tem personalidade jurídica, não é um órgão, por exemplo, e dentro dessa personalidade jurídica de direito público. Vamos enquadrá-la então como uma autarquia federal, uma autarquia geográfica da União, não dando ao território um poder político, né? Uma capacidade política, e sim uma capacidade de gestão, uma capacidade, uma autonomia de gestão, autonomia administrativa, né? Com patrimônio próprio e tudo mais. Mas, enfim, não passa de uma autarquia, ok? 100%? Então dá uma olhadinha lá no artigo 18 e tu vai entender um pouco mais esse esquema que nós fizemos aqui rapidamente. Bom, aqui ó, no artigo 33, o artigo 33 ele fala especificamente de territórios, tá? E o que importa saber aqui no artigo 33? Algumas situações, por exemplo, são específicas. A questão do governador, a questão que envolve a Defensoria Pública, a promotoria, né? Como que eu faço para desdobrar essas estruturas básicas? Porque eu tenho que ter, né? Se eu tenho um território, muito provavelmente eu vou ter população lá envolvida, né? Vai ter população lá desenvolvendo aquela região. Então eu tenho que dar um amparo a esse povo, né? Então vamos lá. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. E aí tu já sabe muito bem, né? Quando você fala, por exemplo, o Ministério Público da União tem um braço que eu chamo de Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né? Então, aqueles que irão passar para o concurso aí do Ministério Público da União poderão atuar no MPDFT, né? Ou seja, serão encaminhados aí para a atuação em um possível território, ok? Então, são situações que a própria Constituição determina aí como que será se futuramente for criado um território. Os territórios poderão ser divididos em municípios, os quais se aplicará no que couber, obviamente, o título correspondente ao município. Então, essa pergunta aqui cai demais, tá? Então, muito cuidado aí, ó. O pessoal fala assim, mas será que os territórios, uma vez criados, poderão ser divididos em municípios? Tu vai dizer sim, de acordo com o artigo 33, parágrafo 1º, eu posso dividir, né, os territórios em municípios. E uma vez dividindo os territórios em municípios, será que a União pode intervir nos municípios? Sim, é a única exceção que a União pode intervir no município. Porque a regra, é claro, como diz Arnaldo César Coelho, né?
Não, a União não pode intervir nos municípios. Quem intervém nos municípios são os seus estados. A União intervém no estado e o estado intervém no município. A não ser que a União crie um território e o território seja dividido em municípios. Então eu terei municípios dentro de um território federal. Obviamente a União pode interferir, né? Fazer essa interferência direta lá nos municípios do território, que é, obviamente, uma autarquia geográfica da União. Então, veja, os territórios poderão ser divididos em municípios. Ok, já sei disso, Franco. Agora, o item 2 diz assim: as contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional com parecer prévio do TCU. A pergunta é, mas quem é que julga as contas do governo de um território? Tu já parou a pensar se cai isso em prova? Se cai assim, mas quem é que vai julgar as contas de um território? Porque veja, eu tenho o Tribunal de Contas dos municípios, né, que é responsável aí, em alguns estados eu tenho o Tribunal de Contas dos municípios, outros estados como São Paulo e Rio de Janeiro têm dentro dos seus municípios, né, do Rio de Janeiro e São Paulo, o TCM, nós só temos 2 tribunais de contas municipais, São Paulo e Rio, ok? E nós temos os tribunais de contas dos estados. Então veja bem, quem é que vai julgar as contas de um governador de território? As contas do governo territorial? Então veja, como o território, lembre-se sempre, é uma autarquia federal, ali há uma ingerência quase que direta, né, do poder central, ok? É obviamente que essas contas virão para o Congresso Nacional julgar. Obviamente que tudo que vem para o Congresso julgar vai passar por onde? Pelo Tribunal de Contas da União. Então, seria mais ou menos uma conta aí oriunda de uma autarquia federal. Passa por parecer prévio do TCU e aí sim o Congresso Nacional vai julgar as contas daquele território federal, ok? Então, muita atenção. As contas do território federal serão submetidas ao Congresso e vai passar, obviamente, pelo crivo prévio, né? O parecer prévio do Tribunal de Contas da União. É uma questão muito boa, pode vir até em concursos de Tribunal de Contas, concursos de controle interno, né? Concursos municipais. Então, muita atenção aí com essa observação do artigo 33, parágrafo 2º. Parágrafo 3º diz assim, essa aqui é muito boa, hein? Presta atenção. Nos territórios federais, eu acho um pleonasmo, né, falar territórios federais, porque não existe território estadual. Não existe território municipal. Ou seja, se eu falo em território, automaticamente, implicitamente, estou falando território federal. Mas enfim, tá? Nos territórios federais, com mais de 100 mil, isso aqui cai demais também, tá? Com mais de 100 mil habitantes. Além, veja que o governador já vai ser nomeado, né? Independentemente da quantidade de habitantes. Além do governador nomeado, e veja, ele não é eleito, hein? Ele é nomeado, certo? Se tu não lembra, tá? Se tu não lembra, o governador de território, ele não é eleito. Ele é como eram os prefeitos antigamente. Os prefeitos eram nomeados. Prefeitos não era cargo eletivo, era cargo em comissão, tipo delegado, muito antigamente, tá? Não é tanto tempo assim, mas já o prefeito e o delegado, por exemplo, eles eram cargos comissionados, né? Não eram eleitos. Hoje o cargo de delegado, por exemplo, ele é concursado, então ele teve que fazer concurso. É um cargo efetivo e o cargo de prefeito se tornou um cargo eletivo, né? Tiveram os seus rumos aí. Mas o governador território, ele é como era antigamente o prefeito, por exemplo, é um cargo em comissão. E aí o presidente da República indica o nome do governador território, passa pela sabatina de quem? Do Senado. É o Senado que faz a sabatina. Quando tu falar em sabatina, você vai lembrar do Senado. Então passa pelo crivo do Senado e aí o presidente da República nomeia o governador do território. Claro que só vale para os territórios, tá? Governadores de estado são eleitos. Mas veja que aqui a Constituição ela foi fiel aí à situação jurídica, né? Ou seja,
O governador nomeado e não eleito, ele é nomeado na forma da Constituição, a forma que eu acabei de narrar para você, presidente indica, Senado aprova, o presidente nomeia o governador do território. Haverá órgãos judiciários de primeira instância, tá? Então, nós vamos levar então a justiça de primeira e segunda instância para o território com mais 100 mil. Membros do Ministério Público, tu já sabe quem é. Membros da Defensoria Pública, né? Tudo federal, DPU e MPU. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial. Nós teremos uma Câmara Territorial e, obviamente, a sua competência deliberativa. Se tu não lembra, ó, os territórios também terão condições de eleger 4 deputados federais e não vão eleger nenhum senador, 0 senadores, tá? Por quê? Porque o nosso amigo território não é ente. O território não é ente. O território é uma entidade. E como o território não é ente, não tem senador. Eu só tenho senador representante de ente. Notadamente, os dois. O ente Estado e o ente Distrito Federal. Veja que eu não tenho senador representando o ente município. Nós já explicamos isso nas nossas aulas, tá? O porquê. Então, o senador, ele representa o ente. Veja, o senador representa o Estado, ó, o Senado Federal, ele representa o Estado e o Distrito Federal, tá? A Câmara dos Deputados representa o povo. Então, como eu tenho povo dentro do território, eles têm direito de escolher 4 deputados federais, ok? Isso a própria Constituição determina. E não vão ter senadores. Então, o senador não é eleito dentro do território. Agora, 4 deputados, eles vão eleger, tá? Veja, então, que nós vamos ter dentro da lei, obviamente, a lei que criar o território, né? Vai determinar lá a criação da Câmara Territorial e, obviamente, as suas competências, tá? Então, veja, eles não vão eleger o seu governador. O governador, ele é indicado pelo presidente da República. Os setores de justiça, né, serão, obviamente, emprestados aí pela União. Ministério Público e Defensoria também. Só que, veja, esses órgãos aqui, eles só irão se instalar lá no território se eu estiver falando um território com mais de 100 mil habitantes. Ficou claro? Então presta atenção no que diz aí o parágrafo 3º. Obviamente que eu vou ter um governador nomeado independentemente da quantidade de habitantes. Agora, para eu levar toda a estrutura da justiça, primeiro e segundo grau, para eu levar a estrutura do MPU, da DPU, lá para o território, eu preciso falar de um território com mais de 100 mil habitantes. Ok? 100%? Aí sim, aí tu tem que lembrar que, independentemente também do tamanho do território, eles vão ter direito de escolher 4 deputados federais. Tá bom? E não, eles não vão eleger o seu governador. O governador território é indicado pelo presidente, sabatinado pelo Senado e nomeado para o exercício do seu cargo lá no território pelo presidente da República. Tá ok? Vamos lá. Então, o artigo 33 trabalha algumas informações sobre a questão do território e eu trouxe aqui para você, né, a título de conhecimento, um pouquinho aí sobre a criação do território e o que é o território, enfim, dentro do artigo 18 da Constituição Federal. Agora, meu amigo, quero resolver algumas questões contigo para provar que território cai em prova. Ah, mas isso aí não cai para mim, Frank, isso aí nunca caiu, só cai competência da União, artigo 21, 22, 23, 24, só cai a parte que fala dos municípios. Enfim, eu trago aqui porque tu tá tão, né, muito conteúdo para estudar e tudo mais, e aí tu passa batido aí pela parte que fala dos territórios. Vai fazer concurso, por exemplo, lá no DF, né, a PCDF da vida, e um SESC pode cobrar, dentro do concurso da PCDF, pode cobrar o território, né, pode cobrar uma matéria envolvendo
não só a parte que fala do DF, mas a parte que fala dos territórios, né? Então vamos estudar todo o conteúdo para tentar eliminar, né, os possíveis erros e conquistar essa vaga, beleza? Ó, nós vamos conversar agora sobre algumas questões. A primeira já está aí, uma questão do CESP, olha aí, caiu lá no Infam 2018 e a pergunta é: atualmente não existem territórios federais no Brasil. Essa afirmação é totalmente correta, né? Atualmente não existem territórios no Brasil, mas a Constituição Federal prevê a possibilidade de serem criados por lei complementar. E aí, certo ou errado? Não existem territórios federais no Brasil, perfeita a primeira premissa, mas, né, dando uma importância maior à segunda premissa, a Constituição Federal prevê a sua possibilidade. E se eu quiser criar territórios, eu vou precisar tão somente de uma lei complementar. E essa lei complementar, apesar de não ter sido citada na pergunta, esta lei complementar deve ser oriunda do Congresso Nacional. Perfeita a questão. Atualmente não existem territórios federais, mas mas a Constituição Federal possibilita a criação, né? A criação, a extinção, a transformação desse território em estados através de uma lei complementar federal, ou seja, deliberada, discutida e aprovada pelo Congresso Nacional. Com certeza essa questão está correta, beleza? Mais uma questãozinha para você. Olha aqui, 2019, hein? As contas do governo do teu território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas. Imagina se cai uma questão dessa para você. Imagina se cai assim, ó, viu? As contas do governo do território serão aprovadas, serão discutidas pelo Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Aí você para assim, mas onde é que está escrito isso, meu Deus do céu? Isso não está na Constituição. Isso aí é um absurdo, é uma blasfêmia. Vou marcar aqui errado, vou marcar errado aqui. E aí você erra a questão. Você acabou de ver comigo, né, no artigo 33, se não me engano, parágrafo 2º, dizendo que, sim, as contas do território, as contas do governo do território, serão aprovadas, né, ou rejeitadas pelo Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas, obviamente, da União. Então, perfeita a questão. As contas do governo territorial, né, do governo dos territórios, serão submetidas ao Congresso Nacional, ok? E, obviamente, se é um Congresso Nacional que vai fazer o controle externo, veja que há um controle externo direto feito pelo Congresso Nacional e o indireto feito pelo TCU. Normal, né? Passa pelos dois controles com parecer prévio do TCU. Corretíssima essa questão. Passa sim pelo controle externo. As contas do governo do território, então, vão passar pelo Congresso Nacional com uma passagem rápida aí, através de um parecer prévio do TCU. Questão corretíssima também. E aí eu vou finalizar o nosso encontro com mais uma questão, né? Questão aí falando do nosso querido território. Diz assim, a Constituição Federal, no que se refere a territórios, assegura que, além do governador nomeado na forma da Constituição, e aí vou repetir para você, como que funciona a questão do governador? O presidente indica, o Senado sabatina e o presidente da República nomeia o governador. Então, o governador território não é eleito, ele é nomeado pelo presidente da República após a aprovação por maioria absoluta do Senado, tá? Haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, do Ministério Público, da Defensoria Pública, né? A lei disporá sobre as eleições pela Câmara Territorial, veja que aqui estou falando de Câmara Territorial, e sua competência e tudo mais. Esses territórios, né, para ter direito, digamos assim, a esses órgãos da Justiça, Ministério Público, Defensoria e tudo mais, devem ter quantos mil habitantes? Devem ter mais de
100 mil habitantes. Então veja que todos os 3 parágrafos caem em prova, né? Olha aqui, ó, questão letra D. Então nós vimos aí, basicamente, a estrutura do território e os demais parágrafos sendo cobrados aí, ó, ano sim, ano também. Então sempre vem uma questãozinha aí e tomara a Deus que venha uma questão de território na sua prova, né, para que você possa acertar e aquele que não estudou, não assistiu esse vídeo, se descabele, meu Deus do céu, eu errei uma questão de território, eu não acredito. Pois é, então, assunto de território vai estar no artigo 18 e no artigo 33, tá? Dá uma olhadinha com calma lá e, repito, vamos eliminar as possibilidades de erro. Ficou tranquilo? Bom, as nossas redes sociais tu já conhece, né? Mas mais uma vez estou colocando aqui para você, ó. Adiciona, vale a pena, manda um recadinho para mim lá. Acompanha as nossas redes, tá? Tem muita live que eu faço também direto. Faço muito ao vivo aqui na Juspolis, ok? Muito ao vivo mesmo, então tem muita aula que eu estou colocando, pelo menos dois vídeos por semana lá na Juspolis. E, enfim, nós temos aí feito o possível, né? Para ajudar você cada dia mais aí a buscar, enfim, a sua aprovação, levar você também a um outro patamar, né? Conhecer um pouco mais a Constituição Federal. E a plataforma do Fox está ajudando bastante, né? O Fox está com mais de 500 mil de inscritos aí nas suas plataformas. Estamos crescendo cada dia mais e mais uma vez deixar o recado para você, ó. Sempre procure pela plataforma, independentemente qual seja, ó, Fox Concurso, tá? E você já está aqui, você já está aí no nosso canal, nada impede que você busque então as outras redes sociais, sempre para manter você informado, ok? 100%? Então, saúde, sucesso, muita sabedoria, lave as mãos, use máscara e, obviamente, se puder, fique em casa. E aqueles que não puderem, né, tem que sair para trabalhar e tudo mais, que Deus abençoe e proteja sua família. E no mais, estamos juntos. Sucesso!